Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Tecnologias lá da Uninter. E, como você deve saber, essa altura do campeonato, a gente toda semana traz alguém aqui bacana, divertido, interessante, para falar, né, sobre a tecnologia, a educação, essa interseção, ou alguma coisa mais legal ainda. Né? E hoje estou aqui com a Cristina Chagas, olha só, que foi minha aluna há muitos milênios atrás. Não, não entrega a idade. É, pois é, tristeza, né? Que tristeza. Porque eu acabei de perguntar, né, em off, quando que você entrou? Não, faz 10 anos já. Faz 10 anos. Já faz 10 anos que você entrou. Voou, assim, a gente não sente o tempo passar mesmo. Nem existia doutorado na Uninter ainda. Não tinha doutorado ainda na Uninter, é verdade. E daí você já entrou assim e falei, nossa, mas seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Você jogou uma expectativa, assim, pessoas divertidas, e, né? Vamos ver se ela tem as Sim, expectativas. atende. Sabe que assim, a gente vai falar de toda a sua trajetória, vai falar da sua orientação com o Moser, vai falar dos livros que estão aqui em cima da mesa, a gente vai falar de várias coisas. Legal. Mas para começar, é sempre igual. Porque sabe que a primeira pessoa que eu entrevistei aqui foi o professor Alvino Moser, seu ex-orientador, ou sempre orientador, né? Sempre Porque orientador, sempre. A gente não se descola deles. Não. Né? Não. E daí o Moser, que começou a dar aula em 1954, eu cheguei aqui, sentei e falei, e aí, professor Moser, como é que foi a sua vida? E daí eu entendi, mesmo por mim, que a gente sempre acha que o outro nasceu pronto. Né? Porque assim, quando eu conheci o Moser, ele já é o Moser. Sim. Já é o Alvino Moser, ele não é um cara qualquer. Sim. Mas em algum momento da vida dele, ele foi um cara qualquer. Sabe? Ele também começou de baixo, assim como eu também comecei de baixo, você começou de baixo. Então, a primeira pergunta é o seguinte. Você terminou o ensino médio, e daí? Até chegar aqui. Ah, legal. Então, eu terminei o ensino médio e no último ano do ensino médio, eu morava em Paranaguá. Olhe. E no último ano do ensino médio, aos sábados, eu sempre vinha para Curitiba para fazer cursos de tecnologia. Porque em Paranaguá, os cursos que tinham lá eu já tinha feito. Sim. E eu tinha o sonho de trabalhar com tecnologia, de trabalhar em TI, né? Então, nesse último ano, simultaneamente, finais de semana, eu vinha para Curitiba para fazer o curso técnico. Isso Lembra? você estava no ensino médio? Eu estava no ensino médio, exatamente, eu estava no ensino médio. E aí foi lá que eu aprendi o significado da palavra prompt. Oh, olha! Quem diria prompt voltou, né? Mas era um prompt diferente. Era aquele prompt que era formate C2 pontos, adeus computador. Você perdia tudo. Eu sou de um prompt anterior ainda, que era 10 CLS, que era do Basic ainda. Do Basic. 10 CLS você limpava a tela. Era Exatamente. a primeira coisa que você tinha que fazer no computador. Mas continuando. Exatamente. Muito bem, aí eu terminei o ensino médio. E eu fiquei com aquilo, eu quero ir para Curitiba, eu quero estudar tecnologia. Você nasceu lá em Paranaguá? Eu nasci em Paranaguá, morei alguns anos em Foz do Iguaçu, retornei para Paranaguá, mas sempre com esse sonho de trabalhar com tecnologia ou trabalhar com comunicação, trabalhar com educação, o que fosse. E aí eu fui fazer, então, um curso no Senac de Paranaguá. E eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Eu tive muita dificuldade mesmo. Mas, assim, o pai e a mãe estavam fazendo o maior sacrifício para me ajudar a pagar o curso e tudo. Eu falei, não, eu vou levar isso aqui muito a sério. E eu vou estudar. Eu vou me matar, mas eu eu vou aprender. Eu vou me matar, mas eu vou aprender. E aí eu vinha para Curitiba, daí eu comprei um livro de DBase na Livrarias Curitiba. Olha só, DBase 4. De DBase 4 na Livrarias Curitiba. E assim, eu fui estudando. Eu não tinha computador, a gente não tinha dinheiro para ter computador em casa, era uma outra época. E eu ia para a aula, eu anotava num bloquinho os comandos. E aí eu passava a semana inteira memorizando aqueles comandos. Quando eu terminei o curso, o meu professor falou, Cristina, você passou na frente de todo mundo, você virou monitora da turma. Sim. Eu tô tão sobrecarregado de turma de informática que eu gostaria muito que você assumisse uma turma da noite. Daí foi a minha primeira turma. Daí você virou professora. Aí eu virei professora. Sem querer. Eu virei professora. Aí eu trabalhei numa loja de materiais de construção, na TI de uma loja de materiais de construção, na época que eles imprimiam banners
com aquela folha de papel carbonada. Como é que é o nome? Nas Bannermania. Exatamente. E a impressora era matricial, matricial, no e ela ficava Bannermania. no meio. E de tanto ela imprimir, ela começava a dançar. E era um barulho infernal, porque ela era por agulha. Sim. Então era o dia inteiro ouvindo o barulho daquela impressora. Eu já fiz isso. Exatamente. Então, assim, eu posso dizer, acerca da tecnologia, eu posso dizer que quando eu cheguei, tudo isso era mato. Claro. Sem querer entregar a idade. Mas quando se conta uma história dessas, você acaba entregando a Pois idade. quando você começa com 10 CLS, quer dizer que você Com sabe certeza. já faz tempo. Com certeza. Aí eu juntei dinheirinho, trabalhando no materiais de construção, dando aula de informática no Senac, Sim. dei aula de datilografia, máquina mecânica. Sim, e o computador, né? E eletrônica. Houve um momento... Porque isso é bem legal, isso que você está falando. É. As pessoas acham também que tinha máquina de escrever, de repente, tinha o computador. Não, durante vários anos as coisas foram juntas ali. Sim, então tinha máquina mecânica, né? Aquela que a gente... Sim, e aí passavam... Errava... Errorex. Passava um Errorex ali, torcia para secar direitinho, para você não ter que digitar, não, né? Datilografar tudo de novo. Daí passei para eletrônica. Que legal. Na eletrônica também. Então, no Senac era muito bacana, porque eu tinha turmas diferentes de... Daí você dava aula de eletrônica? Eu dava aula de Nossa, isso deve ser muito legal. eletrônica. Foi uma experiência muito rica. Na época da URV, onde a gente nunca sabia quanto ia ganhar no final de mês. É verdade, é verdade. O salário era sempre variável. Sim. Né? Mas foi assim que, então, eu juntei dinheiro para poder vir para Curitiba, para realizar o meu sonho, para estudar tecnologia em processamento de dados. Ainda que você já estivesse estudando tecnologia. Ainda que eu estivesse estudando, mas eu achava importante também aprender algoritmo. Eu achava importante aprender cálculo. Eu achava tudo isso muito importante, porque os cursos que eu tinha feito, eles eram mais cursos de operação e de desenvolvimento, de programação. Uhum. Né? Sem pensar muito, Sem né? pensar Mais de execução, muito, né? mas eu sentia que a lógica era muito importante para o que eu estava fazendo. O próprio aprender a fazer a documentação do software era uma coisa muito importante. E tudo isso eu só ia aprender no curso de informática. De informática verdade, mesmo, né? Na faculdade. Exatamente. E aí, então, os meus pais, né, com dó no coração, eles disseram, não, você vai... meu pai, professor aposentado e bibliotecário, minha mãe, dona de casa, e que ajudava ali a família a administrar, a família e tudo. Minha família grande, família de tios e tias e sobrinhas, aquela família meio italiana, grandona, eu ia falar isso, né? assim, né? Então, a mãe trabalhava bastante também, mas eles disseram, a gente não tem condições de manter você lá. Não tem. Daí eu falei, não, tudo bem, eu juntei dinheiro e eu tenho dinheiro suficiente para ficar 3 meses em Curitiba. Se não der certo, eu volto. Daí eles falaram, olha, as portas vão estar sempre abertas para você. Sim. Né? Então, vai. Eu vim para Curitiba, vim sozinha, e aí comecei a estudar, né? E aquela aventura, o bom da gente ser jovem é isso, porque o jovem é aventureiro. Isso, né? Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, vai. Você não tem ideia da desgraça, né? Exatamente, mas essa coragem, esse ímpeto do jovem é uma coisa muito, muito bacana. Sim, sem isso... Né? E é a hora de você fazer. Claro. Sem dúvida nenhuma. Então, vim para Curitiba, comecei a estudar. Quando chegou 2 meses e meio, eu tinha dinheiro para ficar 3. Quando chegou 2 meses e meio, eu consegui um estágio na primeira empresa de BBS de Curitiba. Nossa! BBS! Em seguida, peraí. internet. Acho que a gente vai ter que explicar para as pessoas que estão nos escutando o que era BBS, que era uma forma... Já era internet, mas ela não era gráfica. Exatamente. Né? A BBS era um jeito de comunicação... que tinha o Telnet, né, que daí você conversava com as pessoas, mas ela não era gráfica, ela não era bonita, ela não tinha o site ainda. Exatamente, porque a gente não tinha o www, né? Esse protocolo ele não tinha ainda, né? Pelo menos não tinha chegado aqui. Aqui chegou em 95, né? Sim, e a gente trabalhava também com softwares, né? Então não é pirataria, tá? Era um sistema que existia na época em que as pessoas criavam softwares. E aí a gente revendia esses softwares, mas a gente fazia cópias em disquete.
Sim, sim. E o software que mais saía era o software de bordado. De bordado. O software de bordado era o que mais saía. Para você ver que sempre houveram mulheres ali Claro, nesse sempre. movimento de internet. Embora hoje a TI ela seja predominantemente masculina, né? Mas já haviam mulheres nesse Ainda que movimento. grandes pesquisadoras de internet são mulheres, né? Com certeza. Talvez as Com melhores. Shoshana certeza. Zuboff, Com aquela menina de cabelo certeza. azul, que esqueci o nome agora. Mas, Então, tá. assim, mas assim, ainda assim, minoria, né? Mas já está mudando, graças a Deus, Sim. é muito importante. Então foi assim, aí eu consegui o estágio, consegui algumas aulas numa escola de informática ali no centro de Curitiba, na Marechal Deodoro, e eu dava aula sábado e domingo, porque era aquela época em que precisava muito Sim, sim. você precisava para assumir a recepção de uma empresa, você precisava E as curso de pessoas não informática. sabiam ainda. E as pessoas não sabiam. Então, foi o auge dos cursinhos de informática. Sabe que eu cheguei a dar aula de Word, Excel e PowerPoint? Olha aí. Ó. Que foi mais ou menos essa época. Só que o meu foi um pouquinho depois, Isso. que já tinha internet. Já tinha o Windows 3, já tinha 3.11, já chegou 95. Quando eu comecei a dar aula, já estava no 95. Quando eu comecei a trabalhar no Basic ainda, né? Lá atrás. Sim. Mas quando eu comecei a dar aula, já era o Windows 95, porque eu me lembro que, assim, tinha turma de hora em hora. Sim. Para saber Excel, PowerPoint e Word, porque as pessoas não sabiam. Não sabiam. E assim, eu me lembro que a empresa, a escola, ela fechava direto com outras empresas. Então, HSBC, que nem existe mais. Sim. Essa escola fechava com a HSBC. Então, tinha 50 turmas, não estou zoando, 50 turmas do HSBC, Sim. de uma vez só. Sim. Uma vez eles tinham um laboratório, eles compraram um laboratório em parceria com uma empresa que eu não me lembro mais o nome, que é de voos. Porque era tudo manual e de repente os caras falaram, tem que informatizar. Sim. E daí eles compraram um laboratório só para aquela empresa. Sim. E os caras tinham aula lá, segunda, quarta e sexta era uma turma, terça, quinta e sábado era outra turma. Exatamente. E assim, cada turma durava só um mês e vinha outra turma e vinha mais outra turma. Exatamente. Foram 3 ou 4 anos direto, porque ninguém sabia usar ainda. Sim, exatamente. Então, é a mesma época, eu estava lá também. Ah, em outra, viu? na concorrente, provavelmente. Não, provavelmente. Porque o meu era eu esqueci o nome da escola. Era ali perto do Sesc da esquina, então não era no centro. Ah, sim, não. Essa People época Computação, foi, lembrei. essa época foi a época da Alphatec. Nossa. Eu lembro do nome. Aí da Alphatec, eu fui para o Colégio Bagose, porque o Colégio Bagose haviam 2 colégios em Curitiba, três colégios em Curitiba que eram muito fortes nessa área, que era o SPEI, Sim. o OPET e o Bagose. Né? E aí eu fui trabalhar no Bagose. Então, eu tinha 21 anos de idade e eu dava aula de tecnologia, né, da informação aos 21 anos de idade. E engraçado que no pós-médio tinha gente que tinha exatamente a minha idade. Porque já fez o ensino médio, precisava se especializar em informática e ia fazer. Eu dava aula aos 22, quase todos os alunos eram mais velhos do que eu. Também no mesmo esquema. Exatamente. Então, mas foi muito bom. Claro. Foi muito bom. Eu sinto muita falta hoje, né? Hoje, como profissional de TE, eu sinto muita falta das pessoas saberem esse básico, das pessoas saberem utilizar um Windows, saberem utilizar um Linux, saberem utilizar um Word, um PowerPoint. Isso faz muita falta. Sim. Né? Isso faz muita falta, porque parece que todo mundo já sabe. E não é verdade. Não é verdade. As pessoas são muito boas em redes sociais. Né? Ali no Netflix, em acessar um filme, em assistir uma coisa. Mas aí, quando você pede para fazer uma planilha... Quando você pede para colocar nas normas da BNT... Exatamente. Já era. PowerPoint que seja interessante, já era, não vai também. Exatamente. E aí, é importante também a pessoa correr atrás, porque também é legal que tem cursos, inclusive, gratuitos, no formato EAD, que dá para a pessoa fazer. No YouTube tem um monte. Com certeza. Essas coisas básicas... esses dias eu estava com um problema no Excel, que eu não me lembro... sim. Eu tinha uma planilha em CSV e precisava passar para o Excel, mas a planilha estava toda... Tinha um monte de coisa. Digitei lá no YouTube e eu achei. Aí aprendi com o cara como é que fazia. Então dá para saber. Dá Só que saber. Muita gente não tá com vontade de aprender. E aí no Bagose, então, eles até nisso, eles eram muito bacanas, assim, porque é um colégio que ele fundamentou a prática deles na pesquisa.
Sim, sim, Então, sim, sim. desde muito cedo, as turmas eles já faziam trabalhos em equipes e tinham que, já no 6º ano, colocar nas normas da BNT. Então, eles tinham muito interesse. E fazer apresentações, eles criavam o trabalho, colocavam nas normas e Sim, apresentavam. E aí, dá para sentir que eu fui migrando para educação para a mesmo. educação mesmo, né? Nesse momento eu comecei a migrar, porque eu sentia que eu era uma excelente professora de informática, mas eu não sabia o que era necessariamente uma escola, como é que uma escola Claro, aham. funcionava, o pedagógico, a didática, né? Você faz meio no susto, Meio mas no não. susto. Como é que a pessoa aprende? Como é que a pessoa aprende com a tecnologia? Né? Porque sempre as pessoas muito críticas em relação ao uso da tecnologia, porque a tecnologia tira a atenção, porque a tecnologia é isso. E eu sempre parei para pensar, não, mas tem muitos benefícios Sim, aí. tem isso, mas também tem os benefícios. Exatamente, né? E aí, então, eu fui fazer pedagogia. Fui fazer pedagogia porque eu gostaria realmente de entender mais. De ser professora mesmo. Exatamente. Então, não só ser a professora de informática, mas também auxiliar os meus colegas, trabalhar com eles, ajudá-los, integrar a tecnologia aos projetos deles. Então, era o professor Uhum. de história, a professora de história que queria, a professora de arte que queria, o professor de física e matemática que já gostava de tecnologia e que queria também trabalhar com a turma deles, trabalhar com mais projetos. E aí, esse bichinho mordeu, né? Esse bichinho, Não, porque ele me depois você entra mordeu. numa sala de aula, é uma coisa É, muito legal, é né? muito legal, é muito legal. E assim, e como eu era, para os pequenininhos, eu era a tia da informática, Sim. era assim, você estava no outro lado da rua, ele estava de mãozinha com o pai dele e ele apontava, Olha! olha, a tia da informática, né? Então, é tipo professor de educação física. Sim, sim, É sim, aquele sim. professor que passa pela sala e a galera. Né? Então era mais ou O menos a mesma problema é que coisa, essa assim. criancinha hoje já é adulta, né? Já. A minha melhor, a minha melhor amiga, ela dava aula para as crianças de 5 anos. Aham. E a gente estava um dia comendo numa churrascaria e veio um homem barbado. Sim. Oi, prof, tal. Dela olhou. Quem é você? Eu sou o fulaninho. Olha. Porque esse fulaninho já tinha 20 anos. Sim. Já tinha se passado 15. Então Sim. ele tinha 5, agora ele tinha 20 anos e tinha barba. Dela, ai, que legal, o sorriso. Na hora que ele saiu, ela falou, meu Deus, eu tô muito velha. Eu tô muito velha. Ele tem barba. E daí deu uma crise. Esse é o momento que Isso. todo Bate uma professor crise. passa, É. né? Mas faz parte, né? Sim. Mas você veja, né? Daí a gente fala na importância do professor, né? Sim, sim. Tanto que tem professor que pode deixar uma cicatriz nesse aluno, Claro. mas tem o professor que também é aquelas lembranças, né? Que Sim. ficam no aluno e pode passar anos e anos e anos e ele diz assim, foi minha professora. Claro. Né? Por coincidência, no mestrado, Lucas tinha sido meu aluno. Lucas, que hoje vive na França, que O fez doutorado que fez o esquema dos da robôs. robótica, Tá. exatamente. Tô tentando lembrar o nome dele. Lucas foi meu aluno, você acredita? Um dia Olha eu só. estava numa turma lá, numa disciplina isolada, à tarde, né? Aquelas disciplinas que a gente Aham. precisava fazer. E ele ficou me olhando, ele ficou me olhando, ele ficou me olhando. Dele, você foi minha Lembrei! professora. Eu fui professora dele. Deu, gente, ele foi meu aluno no pós-médio. Sim, pra deixar Para claro. deixar claro que eu tinha 21 anos, 22, 23, né? Com o menino que tinha uns 18, 18, 16. né? Então É, não assim, era tão ruim. para dar uma para não pesar tanto a idade, né? É. Mas o Lucas fez um trabalhaço também e ficou Não, muito bom o Lucas é trabalho dele. sensacional. Ele já era sensacional lá no ensino médio. É. E eu fiz muitos amigos, inclusive, né, que foram meus alunos nessa época e que eu tenho contato com eles até hoje, e que moram fora. Alguns, inclusive, nem estudam, nem trabalham com tecnologia diretamente, mas foi muito importante porque trabalham com tecnologia indiretamente. Claro. Porque hoje é o que a gente faz, né? Independente da área que a gente está, a gente, em determinados momentos, ou o dia inteiro, vai acabar usando algum tipo de tecnologia, né? E aí, então,
nesse movimento de ajudar os professores e tudo, Ir para a faculdade de ir para a educação. faculdade de pedagogia, depois eu fiz fiz especialização em tecnologias educacionais na PUC, onde eu conheci o professor José Moran, Sim. né? Então eu fui aluna do Moran e sensacional, então ali do professor Valente, Sim, também sim, fui sim, aluna dele. Tive professores incríveis lá, e aí eu vi, não, essa É aí. é aí. É aí. Eu vejo que a tecnologia é muito importante para a educação. Eu vejo que, na época, nem se falava em educação, né, tecnológica ou educação digital, mas falava-se em informática aplicada, falava-se em informática educacional, falava-se em informática educativa, Aham. que era essa utilização, né, adequada, claro, da tecnologia. E assim os anos foram passando. E aí eu fui viajar pelo Brasil como assessora pedagógica. Que legal. Então, viajei durante 6 anos pelo Brasil, fazendo formação de professores, formação de gestores, trabalhando com plataformas educacionais, trabalhando com livro didático digital, Sim. trabalhando com REDs, né? Os objetos virtuais de aprendizagem, que hoje a gente chama de recursos educacionais e digitais. Uhum. Né? Então, fui fazer esse trabalho, né? E, nossa, acho que mais de 100 cidades pelo Brasil, eu tive a oportunidade de fazer isso. Então, foi ali, do período de 2004 para frente, ali, mais uns 6 anos, eu viajei por todo o Até Brasil 2010, mais ou menos. fazendo essa assessoria, né? Fazendo esse trabalho. Cansei da viagem, voltei para o chão da escola. Porque também viajar Cansa demais. é legal quando você vai a É passeio. legal quando você vai a passeio, quando você não tem a pressão do horário, de não pode perder voo, não pode perder conexão. E tudo é conexão, né? Tudo é conexão. Porque você tem Brasília, conexão. Rio, São Paulo, todos os outros lugares é conexão. Sim. E de repente, de uma determinada cidade que eu ia fazer a formação, não ter nem hotel lá. Sim, Então, eu sim, tenho que sim, ficar em uma outra cidade, acordar 3 horas da manhã, para conseguir chegar às 7 horas da manhã lá na escola, para montar todo o equipamento no laboratório de informática para poder ministrar o curso. Pois é. Né? Então, assim, é excelente porque a gente conhece as realidades do nosso Brasil. Eu conheci os chãos de diversas escolas em diversas cidades do Brasil, as suas dores, né? A dificuldade com a questão da infraestrutura, né? Infraestrutura mesmo de energia elétrica, de energia às vezes. elétrica, infraestrutura física mesmo, de não poder ligar o ar-condicionado do laboratório de informática, porque ou o ar-condicionado ficava ligado ou os computadores ficavam ligados. Mas também conheci iniciativas sensacionais de professores muito inovadores, de escolas que tinham um computador só. Daí a criatividade dos caras. E a criatividade desses professores em trabalhar, e principalmente teve uma escola em Paranaguá que eu nunca vou esquecer, tinha um computador só, e eles pensaram, não, mas a gente tem crianças de inclusão, nós vamos usar esse computador para trabalhar com as crianças de inclusão. A gente não tem como trabalhar com as outras, porque nós temos um só, mas nós vamos fazer um excelente trabalho com essas crianças aqui. Então, assim, é ali que a gente conhece a resiliência, né, do educador, do gestor educacional, do diretor da escola, né? Então, é fantástico, assim, é fantástico viver essas experiências, ter essas vivências, né? Voltei para a escola e aí, um belo dia, sentadinha ali no laboratório, na sala dos professores, porque na sala dos professores tinha computadores, porque eu trabalhava na hora atividade com eles. Com os professores. Com os professores. Você era professora de professores? Eu era professora dos professores. Nos primeiros momentos, as primeiras vezes que eles levavam a turma do laboratório de informática ou na sala multimídia, eu ia com eles, para que eles se sentissem mais seguros. No momento que eles se sentiam seguros e que eles percebiam que os alunos sabiam e sabiam ensiná-los também. Claro, claro. O professor que tem essa humildade de aprender também com o aluno, eles iam sozinhos, eles não precisavam mais de mim, né? Chegou uma professora e falou, Cristina, você sabia que a Uninter tem um mestrado em Educação e Tecnologias? Eu, não. Como
começou agora, eu tenho uma colega que está fazendo lá a primeira turma, por que você não vai lá? Por que você não se inscreve? Vai. E eu fiquei encantada, porque era justamente o que eu queria fazer. Eu queria um mestrado que unisse Educação e educação novas e tecnologias. novas tecnologias. Porque tecnologia mesmo, até a lousa com giz é tecnologia, né? Exatamente. Você Então, queria a tecnologia digital, uma coisa, né? perfeito, exatamente. E aí, então, eu fui lá, né, escrevi o projeto, porque eu sempre fiquei intrigada. Você pode ver que eu sempre fiquei assim, a tecnologia traz benefícios. Uhum. Né? Então, claro, a gente precisa tomar cuidado, o excesso é sempre ruim, até a água em excesso Claro. é ruim, mas eu vejo uma mudança nos professores após usar a tecnologia, eu vejo uma mudança nos alunos após usar a tecnologia. Então, eu sempre tive essa dúvida, sabe? Então, assim, quais seriam os benefícios, né, da Uhum. tecnologia para o professor, principalmente porque eu trabalhava com professores, né? Então, as formações que eu fazia pelo Brasil eram com professores. Na escola, eu apoiava os professores para utilizarem com os seus Sim. estudantes, com seus alunos. E aí eu fiquei, né? E foi aí que eu escrevi o meu projeto, então. Né? Eu queria saber quais seriam os benefícios das tecnologias para os professores. Fiz o projeto, fiz a prova, né? Fiz a prova de inglês, fiz a Aham. prova e fui para a entrevista, então. Né? E na entrevista, quem estava lá? Alvino Professor Moser. Moser, Alvino Moser, sensacional, professor Moser. E foi muito interessante, assim, porque ele conversou comigo sobre o projeto e eu percebi que ele tinha lido. Claro, claro. Porque não é Mas, sempre que não é sempre, mas a acontece. gente tá falando do professor Mas Moser, né? com certeza eu percebi, e as dúvidas dele, as coisas que ele perguntou eram muito ligadas ao Sim. projeto. Eu falei, nossa, que sensacional. Porque eu pensei assim, será que eu não estou muito fora da casinha? Será que eu não estou muito. A gente fica com dúvidas, a gente escreve o projeto, mas sempre fica Não, em lógico, dúvida, né? né? Você A não gente tem um par para sempre. discutir, né? Exatamente. E eu tinha muito interesse em neurociência também, eu tinha feito outras pós-graduações, e nas outras eu já estava vendo a questão da função, das funções executivas, eu já estava vendo a questão das habilidades cognitivas. Então, nas outras pós-graduações que eu fui fazendo no decorrer da minha carreira, tudo isso foi me inclinando, Claro, sabe? claro. Tudo isso foi me levando. Então, quando ele viu que eu queria estudar neurociência, que eu queria estudar principalmente psicologia cognitiva, que eu gostava muito de trabalhar com jogos, ele percebeu ali, né? Então, foi, por incrível que pareça, ali eu senti, olha, tem Ele leu. chance. É. Eu tenho chance. Eu saí dali, eu saí assim, eu acho que vai. Eu saí feliz, Uhum. assim, eu saí muito feliz. Porque mesmo que não tivesse dado certo, quem está na vida acadêmica fica sempre muito feliz quando alguém lê seu trabalho. Exatamente. Não é Nem que verdade? seja só para criticar, mas é muito importante. Mas é muito importante. Você sente assim, porque você dedica um tempo àquela escrita, É. né? Muito tempo antes você dedicou para a Pra, leitura. isso. Então, é E antes aí de um muita leitura. projeto de o que você vai Exatamente. fazer. Então, foi muito legal e eu saí bem feliz dali, né? Até que, quando saiu o resultado, meu nome estava lá. Nossa, aí foi muito bom. Foi Muito bom. muito bom Porque daí mesmo. você começou a ter aula lá na 13 de maio, não é? Foi na 13 de maio, exatamente. Porque eu acho que você entrou na segunda turma, Segunda turma. Uhum. que foi começo de 16 ou metade de 15? Foi 2015. Então foi na metade de 2015. 2015, foi É que eu 2015. entrei no mestrado no primeiro semestre de 2016. Até então eu não estava lá, estava no curso de Direito, né? Sim, Não fazia parte do mestrado ainda, sim, entrei depois. é. Mas eu não, então eu não te dei aula. Não, mas Eu você acho que foi não. na minha dissertação? Não, isso sim, na banca Sim, sim. sim, na banca sim, na Mas é que banca a você banca já esteve. era um ano depois, né? Foi, Então você entrou na foi. metade de 15, na metade de 16 fez a Você banca de era qualificação. suplente em uma das disciplinas. É? É, Ah, então eu entrei antes, sei lá, não me lembro. foi. Você era suplente porque eu, Ah, eu não, mas metade de 15, metade. Primeiro semestre de 16. No primeiro semestre de 16 eu já estava lá dando isso, aula. Ah, exatamente. tá. Então Então eu dei aula, foi sim. exatamente aí. Foi exatamente aí. Foi nesse momento aí, né? Muito E bom. foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Eu sou muito grata à Uninter, eu sou muito grata aos professores,
aos colegas, as coisas que eu aprendi. Foi lá que eu aprendi o que era tecnologia assistiva. De verdade, né? Com 2 colegas, inclusive, né? Não foi com a Roberta? Não, não. Eu tinha 2 colegas de turma, um que estava pesquisando sobre janela de Libras no curso de pedagogia da Uninter, e a outra que estava trabalhando com baixa visão. Né? E eu nunca tinha ouvido falar em tecnologia assistiva, então eles eram colegas de turma e sempre tinha aqueles momentos em que a gente apresentava os nossos trabalhos. E esses momentos são muito ricos. Sim, sim. Porque São você não faz ricos. ideia do que o outro está fazendo, né? Exatamente. Aí você olha e fala, uau! Exatamente. Essa pessoa aqui faz isso, uau! Exatamente, sabe? Então, muito bacana, assim, as trocas realizadas. E eu senti, assim, que havia uma excelência no corpo docente e no corpo discente, mas havia uma humildade também. Ah, sim. Todo mundo com o sentimento de que a gente está aqui para trocar, a gente está aqui para aprender. Todo mundo aprender junto. Vamos todos aprender junto. Então, era uma aprendizagem colaborativa. E eu nem sabia o significado disso, mas sempre foi uma aprendizagem colaborativa. Então, foi um momento muito, muito importante para mim, de verdade. E daí, daí você passou e foi ser orientada por Alvino Moser. Alvino Moser, sensacional. Que foi o primeiro cara que sentou nesta cadeira onde você está. Exatamente, né? Eu assisti o episódio. Agora ele está lá em São Paulo, né? Ele mora a uma quadra da filha dele. Sim. Ele vai fazer 93 já. Olha. Vai fazer 92. Agora já não lembro. Se ele vai fazer 92, 93. Eu fui lá falar com ele há um tempo atrás, assim, tá mesma coisa. Ele continua dando aula comigo, sabia? Olha. Que as nossas aulas são à distância, né? Sim. Então, no primeiro semestre eu dou aula de filosofia da tecnologia e ele dá aula junto comigo e com o André. Sim. E à tarde eu dou aula de educomunicação e ele dá aula junto comigo. Olha, que legal. O cara dá aula aos 92... Isso é ótimo, né? É ótimo. Aos 92, ele dá aula das 8 às 18. Gente. É ótimo para os alunos, porque daí quando o aluno fala, não, professor, estou cansado, eu falei, bom, tem um senhor ali de 92, qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Né? Exatamente. E assim, presta atenção e fala e interage, é muito legal. E impressionante, assim, até mandar um abraço, professor, um abração para você. Não esqueça da gente, porque a gente não esquece de você. Não. A gente não esquece. O Rubem Alves que diz, né, que o professor ele é imortal. Pois é. Né? E ele realmente é. E eu lembro que o professor, e a memória dele. Isso dá vontade de bater, né? Impressionante, assim. Aí ele cita o autor, ele cita a data. A editora e a página do livro. Exatamente. Como que ele faz isso? Exatamente, assim, então, genial. E muito legal, assim, um homem à frente do seu tempo. Sim, sim. Completamente à frente do seu tempo, assim. E eu tenho uma admiração muito grande por pessoas, assim. Eu gosto muito de ler biografias, né? E toda biografia de pessoas à frente do seu tempo que você pode imaginar, com certeza eu já li. Né? E eu quero um dia ler a biografia do professor Moser, de verdade, assim, porque eu lembro o dia que ele foi na praça, o pessoal estava caçando Pokémon, ele instalou o aplicativo e foi para tentar entender o que era. Exatamente. Então, assim, absolutamente sensacional, né? Eu lembro de uma reunião que a gente estava tendo e tinha uma pessoa importante falando lá na frente e eu estava sentado atrás dele. E era daquelas... Era uma sala que era tipo... Que sobe, né? Tipo auditório. E, de repente, o Moser ali com o celular. Eu falei, Moser, o que você está fazendo? Tô caçando um Pokémon. Falei, mas Moser tá tendo... Não. É rapidinho. Que ele queria entender como é que funcionava. Exatamente. Não é porque estava se divertindo, assim. Ele queria entender como é que funcionava aquilo lá. Exatamente. E essa enquanto curiosidade não entendeu... é incrível. Né? Porque eu acho que assim, é a curiosidade que move o mundo. Sim, claro. Né? A curiosidade que faz, e essa abertura sempre para o novo. Sabe? É muito importante, a gente está sempre aberto ao novo, a conhecer, né? a tentar, a inovar, a experimentar. Né? Quem trabalha com tecnologia sabe que isso é absolutamente essencial, porque... Essencial é a palavra. A cada minuto você tem uma novidade, você tem uma versão nova de alguma coisa. Então, você não pode dizer assim, eu não aguento mais ficar estudando isso. Não, faz parte.
Você Sim, faz tem parte da sua que- profissão. Exatamente. Você tem que aprender a aprender e aprender a aprender e desaprender e aprender novamente. Bom, é como um Faz advogado, parte. que toda vez tem uma lei nova. Tem que aprender. Isso faz parte do Exatamente. seu. Faz parte. Você não Faz pode parte. decorar as leis de quando você está na faculdade e achar que daqui a 20 anos vai ser a mesma. Exatamente. Né? As coisas mudam. Exatamente. E falando em visionários, né? O professor Luciano Frontino, de Medeiros, que dava aula de Também veio aqui, obviamente. inteligência artificial no momento em que as pessoas Ah, sim. mal sabiam o que era inteligência artificial. E ele já estava escrevendo livros sobre isso, ele já estava publicando sobre isso. Sim, sim. Então, é muito legal você ter... A vida acadêmica, ela é muito rica, porque você conhece essas pessoas que estão à frente do seu tempo, essas Sim. pessoas que estão no presente, mas estão sempre atentas ao Ao que vai futuro, acontecer, ao né? que vai acontecer. E é muito rico isso, né? O professor Moran, por exemplo, né? Sim, Que eu sempre cito ele nos meus trabalhos também, uma outra pessoa assim, né? Então isso é muito importante. Maurício Gerbrand, que foi meu professor na PUC, foi uma das primeiras pessoas a trabalharem com robótica educativa em Aham. Curitiba. Né? Então, um abraço para o professor Maurício Gerbrand, vou mandar abraço para todo mundo. Né? Para minha mãe, para meu Né? pai e para você. Não, aí é beijo. Ah, é. Um beijo Aí para é minha mãe, beijo. para meu pai e para você. Sim. Mas são pessoas que passam, né, pela nossa vida e que deixam marcas muito boas, né? E que te prepara um caminho, né? Exatamente, e que vão preparando o nosso caminho, sem dúvida nenhuma, né? O nosso professora, né, são pessoas assim inestimáveis, né? Se eu fosse citar a quantidade de professoras, aí o programa ia até Sim. não sei que sim, horas, sim. mas realmente são pessoas sensacionais. E daí tá, daí você entrou no mestrado. Aí, Isso. ó, esse senhor aqui, chamado Alvino Moser, será seu orientador. O que era o teu projeto e aonde ele chegou? Muito bem. Então, eu tinha estudado neurociência, eu tinha estudado... Antes do mestrado, você está Antes dizendo? do mestrado. Tá. Aí eu tinha essa inclinação muito grande para a psicologia cognitiva, tinha uma fascinação realmente muito grande por psicologia cognitiva e já estava na educação e já estava na tecnologia. E já trabalhava com professores. E já trabalhava com professores, exatamente. E então, no meu projeto, eu queria saber o efeito, né? Mas eu queria realmente verificar mais os efeitos positivos. Aham. Eu tinha porque eu tinha da minha praxis, eu tinha essa observação. Eu via que quando você utilizava a tecnologia adequadamente, ela trazia benefícios, né? Então essa era a curiosidade. E aí o professor Moser, ele falou assim: você sabe que eu uso um software de treinamento cognitivo? Eu falei: ah, é? Eu nunca tinha ouvido falar nisso dele. E o software é sensacional, porque ele, inclusive, ele vai gerando gráficos do teu desempenho e ele vai demonstrando as suas habilidades cognitivas, o progresso das suas habilidades cognitivas, atenção, memória, foco e assim por diante. E ele falou, eu falei, mas o que levou o professor a usar, né? Porque assim, na época ele morava em Florianópolis, O Moser? o Moser. Aham. E ele falou assim, e aí eu dirijo daqui até lá. E aí eu parei para pensar, na época ele tinha 80 e poucos anos. Sim. E ele dirigia Curitiba a Florianópolis. Toda semana. Toda semana. Aham. E ele falou assim, e o meu desempenho melhorou muito cognitivamente. Então, eu acho que aí é um bom caminho para você. Né? E aí eu fui lá, daí eu fui conhecer o software, né, que é um software que existe até hoje, é um aplicativo de jogos, né? Então tem muito a ver com aprendizagem baseada em jogos, né? Então, qual foi a ideia então do projeto? Eu fiz um experimento. Claro, né? A gente passou, né, por todos os trâmites, Claro. tudo muito certinho. A Uninter sempre... Comitê né? de ética. Comitê de ética, tudo. Porque Que foi comitê onde de eu ética... conheci a Joyce, a professora Joyce. Comitê de ética não é da Uninter só, né? Você vai para Brasília. Sim, exatamente. E a professora Joyce me ajudou muito na época, porque eu realmente nunca tinha passado por Também isso. veio aqui, também foi minha aluna. Exatamente, né? E sensacional ela. Então, trabalhando com a Joyce, ela me ajudou em todo esse processo. Então, o que eu fiz? Eu fiz grupos, né? Um grupo de professor jogou, né, no primeiro dia e no último.
Uhum. E outro grupo de professores jogou todos os dias. E eram quantos dias? Era um mês. Tá. Um mês, porque o software, na versão gratuita, ele permite você usar durante um mês. Ah, tá. Então, por isso, a gente fez a experiência assim, né? Então, fomos lá no laboratório de informática da Uninter, Aham. os professores foram lá, fizeram o cadastro deles, jogaram a primeira vez. E dali em diante, um grupo jogou e outro grupo Não não jogou. jogou mais. Aham. E daí, no último dia, voltamos lá e jogamos novamente. Pra ver quem tinha... Para ver. E aí, com esses gráficos que eles foram sendo obtidos diariamente, do desempenho em cada habilidade cognitiva, E o outro grupo de controle não, né? não. E aí, então, a gente foi para a estatística. Daí, na estatística, então, aí um estatístico que trabalhava no Grupo Marista na época, e depois veio a ser meu colega de trabalho, o Jeremias, ele me ajudou bastante com essa parte também. E aí nós chegamos aos resultados. E aí, no resultado, a gente viu que houve uma melhora em todas as habilidades cognitivas Aham. no grupo que jogou e muito pouca melhoria no grupo que não jogou. E influenciou mais em determinadas habilidades. Então, foi a partir então desse resultado, né, que veio então, né, o trabalho, né, Que legal. o trabalho do mestrado. Então, Que na verdade eu já tinha lido ele, mas sim, faz tanto tempo que eu não lembrava mais. Não, com certeza. Com Sério, certeza. eu me lembrava mais assim, jogo. Isso. Mas assim, meio que assim, porque eu já estava em tantas bancas, já orientei tanta gente com o jogo certeza. Com certeza, embola tudo. Com certeza. E foi muito bom, porque daí teve a qualificação, eu estava muito nervosa para a qualificação. Bom, mas é um bom motivo, né? Com certeza. Qualificação é um lugar de ficar nervoso. É um lugar, realmente, né? Mas, assim, eu lembro que vocês, né, foram muito bacanas, assim, foram muito sérios, muito Sim. éticos, mas, ao mesmo tempo, não era um ambiente, assim, de me deixar nervosa, de me deixar estressada. Não é um ambiente de intimidação, né? Não é. Só né? é quando você percebe que o aluno não quer fazer. Quando Sim. você percebe malandragem, picaretagem, aí fica hostil. Sim. Mas se não é, se a pessoa, mesmo quando a pessoa não consegue, não é um ambiente hostil. Sim. Só é hostil quando você percebe uma má intenção do outro. Exatamente. Aí fica hostil. Exatamente. Aí foi muito legal, porque daí vocês devolveram, né, a escrita, porque eu fiz, entreguei para vocês, e aí vieram com anotações, né, e eu achei muito rico isso. Eu pensei, olha, eles leram. Sim, a gente lê. Sim, eles leram e vieram as sugestões, mais as sugestões que foram dadas ali no momento, tudo. E aí, né, aí vamos lá, vamos finalizar os créditos, vamos escrever, né, esse trabalho. E aí, em dezembro, então, de 2016, eu fiz a defesa. Né? E foi muito bacana também, muito bacana. Professor Neri estava lá. Professor Neri sensacional também. Sensacional, professor Neri. Nossa, que... Também é meio gênio, né? Muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Então, assim, foi muito legal. Foi um dos dias, sem dúvida, mais importantes da minha vida. Porque se a gente pensar naquela pessoa de 17 anos, que passou um ano inteiro trabalhando para juntar dinheiro, para conseguir vir para Curitiba. Para poder estudar tecnologia digital. Para poder estudar tecnologia digital. E estar ali, né, no mestrado que queria fazer, que era o mestrado de educação e novas tecnologias. Então, foi um momento muito importante, foi um momento muito marcante. Daí você sai mesmo. mestre em educação e novas tecnologias. Exatamente. Então, foi muito legal. É bem importante, né? Bem impactante. É bem importante. Eu sempre digo para as pessoas assim que eu conheço, eu digo, gente, se tiverem a oportunidade de fazer mestrado, façam o mestrado. Sim. Façam, sabe? Porque assim, ele muda você sempre para melhor. Claro, você vira outra pessoa. Melhor. Né? Porque tem coisas que... Melhor. Então, isso é muito bom. E daí, muito depois do mestrado, o que você fez da vida? Bom, aí depois do mestrado, então, eu fui para o mercado editorial. Então, eu comecei a trabalhar com
no desenvolvimento de plataformas mesmo. Porque daí que eu legal. quis pegar toda essa expertise que eu adquiri Né? nos laboratórios de informática, nas escolas, no chão da escola, como professora também de pós-graduação, e eu pensei, eu sei o que esse professor precisa em termos de tecnologia, eu sei o que Sim. vai facilitar a vida dele. Eu sei o que o aluno ou o professor que é pessoa com deficiência precisa numa tecnologia digital para que ele consiga aprender, né? Para que exista ali uma condição de equidade, não só igualdade, mas de equidade, que ele Sim. tenha a possibilidade de aprender. Então, eu fui trabalhar, e hoje, até hoje, eu trabalho no desenvolvimento de plataformas educacionais, de LMS, principalmente, né? Mas também Learn trabalho... Management System. Exatamente. Porque eu até sei, mas é bom a gente falar para uma... O programa vai da TV, né? Exato. E também trabalho com o desenvolvimento de cursos e o desenvolvimento de REDs, né, dos objetos virtuais de aprendizagem, recursos, né, educacionais. Então, eu trabalho sempre com esse olhar. Eu trabalho muito com a parte de UX Writing, que é a parte da escrita, né, porque é muito importante você ter informações claras quando você acessa uma plataforma ou quando você acessa um objeto. Eu trabalho bastante com UX Design, que é tornar a interface... Só explicar que UX é User Experience. User Experience. Né? Experiência do usuário. Exatamente. Então, porque é muito, muito importante para quem está usando ser fácil de acessar. Você precisar... Porque já existe uma resistência natural. Exatamente. Se aquilo ainda for difícil, aí piora de vez. Exatamente, com certeza. E eu trabalho no projeto em si, né? Do começo do projeto até o final. Então, eu vou lá no Trello, a gente trabalha com Trello, a gente trabalha com Gira, então a gente trabalha com metodologias ágeis, né? E eu faço, então, essa ponte entre esses diversos profissionais, né? Porque aí a gente tem o pessoal do desenvolvimento, a gente tem o pessoal do banco de dados, aí tem full stack, né? E sempre com a visão do professor, né? Sempre com a visão do professor. Então, eu digo que, assim, por isso que eu fui estudar, né? A experiência do usuário, claro. Né? O UX. Mas, no meu caso, o meu foco realmente foi. Então, eu sempre, quando eu olho para um jogo que a gente cria, para um vídeo que a gente desenvolve, para uma plataforma, para um recurso, eu digo para eles assim, eu estou sendo chata, mas eu estou aqui no papel de professor, né? Para a gente poder desenvolver uma tecnologia. E aí, por isso que eu digo que foi muito bom ter conhecido as tecnologias assistivas no mestrado, porque, assim, precisa. Você precisa de áudio, você precisa de vídeo, você precisa de todo tipo de tecnologia, você precisa de diversos recursos, você precisa, né, de leitor de tela, você precisa de tudo, né, para que o recurso... para auxiliar a aprendizagem mesmo. Para auxiliar a aprendizagem. Eu me lembro que na sua turma tinha uma pessoa, não me lembro quem era, que trabalhava aquele JOS, que era de... Mas eu não estou tentando lembrar quem é e não... Mas tinha. Então, é muito importante. Assim. Então, o mestrado, ele se fez... Foi muito bom, porque o que eu aprendi não ficou na teoria. Não. Tem né? que... Né? O que eu aprendi, ele foi para a prática, né? E daí, no final das contas, você acabou escrevendo esses livros Exatamente. aqui. Então, poxa, então eu vou mostrar. Então, a sua câmera está aqui. Então, olha só. Então, esse aqui é o livro... Tecnologias e Cognição. Muito bom. Né? Ele foi publicado pela editora Apris. Então, a editora Apris acessou o banco de dados da Uninter, né? Que estão lá todas as dissertações, as teses, viu o tema, achou interessante, achou muito diferente, achou inédito, e entrou em contato comigo e perguntou se eu não gostaria de escrever o livro. E aí eu fiquei pensando assim, porque eu nunca tinha escrito um livro. Já tinha escrito, claro, né, materiais e tudo. Mas redação um livro, Minhas Férias. Exatamente, claro. Principalmente, né? Sempre. E aí eu pensei, mas eu não sei exatamente o que fazer. E aí eu lembrei que o professor Moser falou assim, olha, todo esse pedagogês você vai ter que tirar, porque senão o teu trabalho vai ficar muito grande. Né? Daí eu falei, então aqui está a hora de colocar o pedagogês. Claro.
claro. Né? Porque o que você escreve nunca jogue fora. Exatamente. Em algum momento vai servir. Exatamente. É que nem livro. Às vezes você compra um livro e fala, mas nunca vou usar. Vai. Vai, com certeza. Então, o que eu fiz? Eu mudei ele do formato acadêmico Claro. para um formato de formato, livro. né, de um livro mesmo. Então, a linguagem dele não é acadêmica, é uma linguagem que qualquer professor faz a leitura. Claro. Ele conta, ele é embasado nessa minha expertise que eu adquiri, né, do uso dos jogos digitais, da aprendizagem baseada em jogos digitais, e ele foca nesses benefícios, então, que a tecnologia, quando usada adequadamente, ela pode proporcionar, né, para os professores. Não só para os professores, mas, obviamente, eu precisava focar, né? Eu precisava focar no público-alvo, então ficou aqui. Né? Então, tá disponível aí nas livrarias, inclusive. Que bom. Né? Então, quem quiser comprar, esse livro é de que ano? Esse livro aqui é de 2019. Tá. E eu estou procurando uma editora para fazer uma segunda edição. Se alguém tiver interesse em investir no livro... Para uma segunda edição. Para uma segunda edição, eu estou à disposição. Pós-pandemia, exatamente. Pós-IA e tudo isso. Exatamente. Porque é muito, muito importante agora também essa inclusão da IA. Então, é um fruto também do mestrado. Né? Sim, fruto do mestrado. Você tem que reformular, mas é um fruto do mestrado na cara dura, né? Exatamente. E aí, uns 2 anos depois, eu fui convidada, então, para escrever o Almanaque do Mestre, edição Cultura Digital. Que bonitinho. Né? Ele é um livro paradidático e ele ficou... Que é muito mais difícil de fazer do que o livro... Que é muito mais difícil de fazer, é impressionante. É impressionante como o livro paradidático é muito mais difícil do que livro... Então, ele era um livro paradidático para professores da educação infantil e dos anos iniciais, e a cada mês... uma abordagem diferente. Então, ele trabalha com aprendizagem com jogos digitais, ele trabalha com gamificação, ele trabalha com cultura maker, robótica. Então, a cada mês, ele tem uma temática diferente. Para o professor usar em sala de aula. Para o professor usar com seus alunos, com a molecada. E muito fácil de usar. Então, assim, não tem nada muito aprofundado em termos de tecnologia, porque a ideia é que o professor consiga dar os primeiros passos sozinho. Sim, daí depois ele... Né? Você tem que inspirar, né? Exatamente. Então, ele consegue dar os primeiros passos. Então, a gente explica. Eu explicava aqui, né? O que é educação mediática, o que é cidadania digital, o que é gamificação. O professor vai. Exatamente. Inclusive, tecnologia assistiva, que tem um capítulo. E o último capítulo, inclusive, é justamente sobre a importância da gente... desligar o céu e olhar o céu. Sim. Né? Que é o momento de você, né, aproveitar, desconectar. Né? Correr, brincar e se ralar. Exatamente. Então, foi uma experiência sensacional. Né? Ele ficou 2 anos nas escolas, com os professores trabalhando. Então, foi muito, muito bom. Realmente, foi uma experiência muito boa. Então, tudo isso vem dessa experiência, dessa formação acadêmica contínua, desse aprender a aprender constante, né? Que aprendi também com todos os meus professores, né? Que são pessoas que vivem, né, essa experiência da aprendizagem constante e de um bom uso das tecnologias educacionais. Muito bom, muito bom. E assim, a gente precisa acabar, infelizmente. Oh. Sério, eu tô olhando no relógio falando, ixi, tá estourando o tempo. Tá estourando, não tem problema. Mas assim, queria agradecer muito, Cris, por ter vindo aqui, disponibilizado o seu tempo. E que legal, assim, né? Eu acho muito legal ver a trajetória das pessoas, porque é muito bacana. É bacana. É né? muito bacana. Esse é a razão pela qual esse programa existe, para ver a trajetória das pessoas. Essa é a parte mais legal. Que legal, que legal. E eu sou muito, muito grata mesmo por tudo e agradeço pelo convite para estar aqui, mandar um abraço para todo mundo. Todos chamaremos os professores. Quando tiver o próximo livro, chamo de novo. Legal, com certeza, estarei aqui. Posso deixar o meu contato? Sempre. Então, pessoal, legal. Ó, eu estou nas redes sociais, então se vocês quiserem me encontrar, é só vocês vão lá no Google e digitem tecnologias, modo de usar.
Então, em todas as redes, vocês me encontram com tecnologias, modo de usar. Daí lá Tecnologias no plural. Tecnologias, Tá. modo de usar. Tudo junto. Daí vocês me encontram no LinkedIn, me encontram no Instagram. É o meu e-mail também, tecnologiasmododeusar@gmail.com. E eu estou à disposição. Muito bom, Cris. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. E você já sabe, semana que vem a gente vai ter outra pessoa legal, bacana, divertida, interessante, para conversar sobre tecnologia e educação, ou qualquer coisa parecida com isso. Então tá, até mais.